Hoje eu vou te contar tudo que você precisa saber para criar seu projeto criativo sozinho. Além disso, também vou mostrar como faço o roteiro, já que eu estava aí trabalhando e tive um tempo livre para criar o roteiro do meu próximo vídeo do segundo canal. Vou gravar um vídeo novo para esse canal aqui. Eu postei vídeo ontem já, então em teoria não estaria com pressa, né, de fazer outro vídeo, mas eu vou aproveitar que eu estou inspirada, porque gravar vídeos é isso. É você aproveitar quando a inspiração bate, você sair correndo para gravar, porque senão no outro dia pode ser que a ideia vá para longe e a vontade também. Então, eu resolvi mostrar para vocês como que eu faço o roteiro, como é de uma forma simples. Então, eu basicamente tenho a ideia e na minha cabeça já vem o título e a thumbnail, mais ou menos, né? E aí, eu começo a anotar vários tópicos, porque como não é um tutorial, então os tópicos vão ser ideias, né? Coisas que precisam ser faladas no vídeo. Quando é um tutorial, tem que ser um passo a passo que faça sentido, mas eu também faço a mesma coisa, eu vou colocando os tópicos de lado. Aí é basicamente isso. Eu não anoto o que eu vou falar em cada tópico, eu vou deixando rolar no momento do vídeo. Mas eu entendo que nem todo mundo é assim, né? Tem gente que prefere escrever mais. Mas no meu caso, eu não sei se é por experiência de criar conteúdo já há muito tempo, mesmo que fosse para outras plataformas, né? Criação de conteúdo é algo parecido. Então, pode ser isso também. Ou porque eu já tenho um pouquinho mais de repertório. E é o jeito que eu acho mais fácil mesmo. Eu acho que quando eu anoto demais, a fala fica muito mecânica e eu acabo não gostando. Então, eu faço assim, eu anoto os tópicos. E eu gosto de usar alguns recursos, né? Como loops de questionamento. Isso aqui era pra estar junto. É loops de questionamento, mas enfim. Dá pra vocês entenderem aqui a mesma coisa. Loops de questionamento. Histórias e exemplos. Isso aqui eu nunca anoto no papel não, tá? Já é uma coisa que já tá meio enraizada na minha cabeça, mas é interessante de passar para vocês, porque são recursos legais para colocar ao longo do vídeo, né? Ao longo da narração. Aí aqui é a intro, né? Que eu coloquei também, geralmente eu não anoto, só anotei aqui para mostrar mesmo, que eu nem sei se está escrito certo isso aqui. Que é basicamente você conseguir uma introdução que chame bastante a atenção das pessoas. Nesse canal aqui eu não me preocupo tanto com isso, mas nesse próximo, como eu quero fazer de um jeito mais certo, digamos assim, eu me preocupo um pouco mais com isso. E também eu vou testando, né, várias intros diferentes para ver o que é que funciona mais, o que é que aumenta mais a retenção, sabe? Eu já vi muito vídeo de roteiro, muita explicação sobre roteiro, já li muito livro e acaba que a gente internaliza as informações e vai ficando meio automático, sabe? Então é basicamente isso. E também eu não gosto de seguir uma coisa muito mecânica, uma estrutura assim muito forçada, porque eu acho que perde um pouco da autenticidade, entende? Então eu gosto do meio termo. Como eu já contei por aqui em algum vídeo, eu vou voltar a fazer peças de cerâmica fria. Vamos ver se eu ainda me lembro como é que faz as coisas, se eu ainda tenho o mesmo jeito para fazer, né? E infelizmente eu vou ter que criar uma nova conta, né, no TikTok e no Instagram para poder divulgar. E eu digo infelizmente não é porque eu não gosto de criar conteúdo não, é porque eu já tenho muita conta, né? Mas o meu plano tem sido cada vez mais concentrar minhas rendas extras nas contas que eu mais gosto e abandonando as outras que eu não gosto tanto. Então também é por isso que eu pretendo voltar a vender na Shopee, né? Porque acaba sendo uma coisa mais interessante pra mim do que criar conteúdo em nichos que eu não curto mais. E que nem dão tanto dinheiro assim, né? Porque eu acho que no fundo a criação de conteúdo ela acaba refletindo bastante o quanto você gosta daquele assunto. Eu não dou uma romantizada assim exagerada em que você tem que amar tudo que faz. Eu acho que isso aí é muito romantismo mesmo para uma realidade tão cruel quanto a nossa, né? Financeiramente falando. Mas quando se fala de criação do conteúdo é muito importante a gente gostar porque a gente tem mais ideias criativas. E querendo ou não, a criatividade aqui conta muito, né? E também a resiliência, né? Um grande exemplo para mim é esse meu próprio perfil. Como eu gosto muito daqui porque eu tenho uma área assim mais ampla, posso falar sobre muita coisa e é mais de hobby, pode ter 2 pessoas me vendo e eu ainda continuo postando. Mas enfim, eu já tô tagarelando demais sobre outro assunto. O que eu quero falar aqui é o que eu acho essencial para criar um projeto criativo novo, coisas que você precisa saber antes de começar.
coisas que você precisa definir, sabe? Então, enquanto eu faço a minha cerâmica, a gente conversa sobre isso e eu vou colocando os tópicos na tela. A primeira coisa que você precisa anotar sobre o seu projeto criativo é qual a finalidade dele. Por exemplo, quando eu for criar as contas para essa minha lojinha na Shopee, a minha finalidade é divulgar o produto que eu estou criando, o que eu vou criar e o que minha mãe vai criar. Outro exemplo, essa minha conta aqui, qual que é a finalidade? Para mim, é meu hobby. Eu gosto de gravar vlogs aqui, eu acho muito divertido. E também acho muito interessante eu fazer uma renda extra com uma coisa que eu gosto. Então, a finalidade é hobby, lazer e renda extra. Aí, no caso, existem várias formas de eu conseguir monetizar isso, né? A gente vai falar sobre isso mais na frente, quando for falar de dinheiro. Então, é importante você saber o seu objetivo, porque às vezes a gente começa a sair dos trilhos. Por exemplo, muitas vezes você começa um projeto para, sei lá, vender seu serviço. E aí você começa a encucar demais com o engajamento, sendo que você está conseguindo vender seu serviço. Então, por que você está tão encucado com o engajamento, com números? Porque muitas vezes os números são baixos, mas as pessoas certas estão vendo e você está vendendo seu serviço. E aí você fica se estressando com uma coisa que não tem necessidade. Então, é por isso que é importante você deixar claro o seu objetivo. A segunda coisa importante é você definir seu nicho, porque nicho nada mais é do que o nome bonitinho para o assunto que a gente vai falar, o assunto assim geral, o central. Então você precisa escolher. Muita gente diz que você não é obrigado a escolher nicho, né? Que não tem necessidade e tal. Eu sinto, com todos os projetos que eu já criei, com todas as contas e todos os nichos que eu já atuei, eu sinto diferença, tá? Tem gente que consegue transitar muito bem em muitos nichos e fazer sentido, sabe? Mas não é todo mundo que consegue fazer isso. Então, para quem está começando, é bem interessante definir um nicho sim, principalmente se você quer vender algo. Agora, se for só hobby, aí você está mais livre para poder escolher, né? Se vai querer algo mais bem definido ou não. Aqui mesmo eu tenho um assunto, eu tenho um nicho central e tenho vários assuntos interligados que dá para conectar com ele. Mas aqui eu tenho uma liberdade maior, porque como eu falei, é mais hobby. É claro que a gente quer ganhar alguma coisa, né? Mas aqui eu não tenho essa pressa, essa correria, essa questão com números, entende? Então, isso me dá uma liberdade a mais, uma tranquilidade a mais. Mas aí vai depender do seu projeto, né? Cada projeto é uma história, tem um objetivo, tem uma finalidade. Eu até tenho um vídeo criando outro canal aqui. Eu vou deixar o link aí embaixo se eu me lembrar. E nesse meu segundo canal, ele tem um nicho ainda mais definido. Ele é mais específico. Então, no começo, quanto mais específico você for, eu acho melhor. Outra coisa extremamente importante na hora de você escolher são as plataformas. Porque é importante você escolher a plataforma que seu público-alvo tá. Como eu estou usando essa minha conta que eu vou criar da loja como exemplo, então vamos seguir com esse exemplo. Eu estou fazendo itens de cerâmica e minha mãe vai fazer algumas coisinhas de costura. Para casa também, né? Então são itens assim aconchegantes de decoração, de casa. Então onde é que essas pessoas estão? Geralmente no TikTok e no Pinterest também procurando referências. Então é extremamente importante que a gente esteja nesses dois lugares. Pode estar nas outras redes sociais também, claro, mas o foco principal tem que ser nessas duas. Assim como nessa minha conta aqui, que você está assistindo agora, é importante que eu esteja no YouTube, porque é aqui que as pessoas assistem vlogs mais longos, que é o que eu gosto de fazer. E também é importante que eu esteja no TikTok, porque o pessoal lá também gosta de assistir vlogs mais curtos, né, de 1 minuto, e eu também gosto de fazer vlogs de 1 minuto. Então são as duas redes sociais mais importantes para esse projeto aqui, YouTube e TikTok. E para a loja, é TikTok e Pinterest, pelo que eu pesquisei. E aí você vai ter que pesquisar para o seu projeto quais são as mais importantes de você estar, porque no começo vai ser muito difícil você criar para todas, muito, muito, muito difícil. Então é importante que você saiba onde você deve focar mais. A quarta coisa importante é a identidade visual, você não deve negligenciar isso, tá bom? Porque se você está criando um projeto criativo, você precisa ser inovador, né? Não assim extremamente inovador, a ponto de você ficar se sentindo pressionado com isso. Não, não é isso. Mas você precisa passar a sensação através das cores, das fontes, dos elementos. Então, você não pode simplesmente chegar e copiar alguém ou negligenciar isso, fazer de todo jeito. Não, precisa ter um carinho, precisa ter uma pesquisa. É interessante que você vá na psicologia das cores. Entenda qual sensação você quer passar, qual combina. Se você puder pagar um profissional para te auxiliar, é melhor.
Mas como eu sei que a maioria das pessoas não pode, é interessante que você tire um tempinho para pesquisar isso e para tentar se diferenciar. Tentar mostrar a sua personalidade ou a personalidade do seu projeto através de cada detalhezinho, sabe? Então você pode criar avatar, você pode pegar algum personagem como eu fiz, que passe um pouco do que você quer passar. Você pode buscar estéticas no Pinterest que se adequem com o projeto que você quer. Então tem inúmeras opções para você colocar mais identidade nesse seu projeto. Então não negligencie isso, tá bom? Essa é uma parte que você precisa dar uma atenção e um carinho. Quinta coisa importante para você se atentar são nos formatos. Por exemplo, o que combina mais com o seu projeto? São coisas escritas? É preciso você estar no Substack enviando e-mail para as pessoas? Ou é mais importante que você esteja criando vídeo, imagens bonitas? Você tem que estar no YouTube criando conteúdo longo ou você pode começar com conteúdo curto? Tudo isso é importante você analisar e tudo isso depende do nicho que você está e da sua finalidade, né? Não tem como aqui eu te dizer é melhor isso, é melhor aquilo, porque vai depender muito do que você quer. E quinto e último, mas não menos importante, isso aqui é primordial, é de onde vai vir o dinheiro. Se for um hobby que você não está pensando em monetizar nem tão cedo, você está fazendo só porque você gosta, você tem muito tempo então para não se importar com isso. Mas se você quer algum dinheiro, se você tem algum objetivo financeiro, é importante logo no comecinho você decidir de onde esse dinheiro vai vir. Vai ser da venda de alguma coisa física? Vai ser da venda de algo digital? Vai ser de patrocínio? De onde vai vir essa grana? Parece óbvio, mas às vezes a gente esquece, porque a gente acaba postando umas coisas que não tem nada a ver com o que a gente quer vender. E bom, é isso. Essa minha cerâmica é um pratinho de gatinho. Não vai dar pra mostrar ela pronta, porque eu tenho que postar esse vídeo hoje, que já faz muito tempo que eu postei. E é isso. Tchau! Até a próxima!